Nós não podemos negar a existência de Satanás. Nós não podemos dizer que tudo é diabo, mas nós também não podemos dizer que o diabo não existe. Porque nem tudo é psiquiátrico. Bem como nós não podemos também negar a esquizofrenia, algumas doenças que precisam de um tratamento psiquiátrico. Mas a existência do mal é uma realidade inegável. A Bíblia diz que o mal existe, assim como o bem existe. E a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o texto lido mostra para nós a realidade do mal, que Jesus atravessou o mar da Galileia para encontrar este homem em Gadara, ou também em Gerazé, onde este homem morava, onde este homem vivia, e Jesus o libertou. E depois da sua libertação, o chamou para uma missão. E essa passagem, em primeiro lugar, mostra para nós a situação deplorável de um homem gerazeno. Um homem possuído de um espírito imundo. O texto diz que entremente chegara a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Ele era possuído, dominado e cativo de um espírito mau, de um espírito imundo, do espírito das trevas. E a possessão demoníaca não é uma fábula, não é um mito, mas é uma triste realidade. A possessão demoníaca não é epilepsia, não é uma doença mental. Um homem que morava no cemitério, o texto diz que logo veio dos sepulcros, o texto diz o qual vivia nos sepulcros, um homem com espírito imundo, vivendo num ambiente imundo. Segundo a lei, tocar em um sepulcro tornava uma pessoa imunda, e ele vivia então longe do convívio familiar, do convívio social. Ele vivia no cemitério, ele vivia entre os mortos. O espírito imundo quer chafurdar a nossa vida na imundície. Um homem com uma força incontrolável, indomável. E o texto diz para nós que nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia dominá-lo, subjugá-lo. Era um homem incontrolável. Em Mateus diz que era um homem furioso, um homem perturbado mentalmente. O texto diz que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Não havia descanso para a sua mente, não havia descanso para o seu corpo, porque ele andava de dia e de noite gritando no cemitério. Assim, meus irmãos, como esse homem possesso, este homem perturbado mentalmente, este homem cativo de Satanás, há muitas pessoas hoje também perturbadas, inquietas, sem paz, sem família, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmas e espalhando o medo, o terror, por onde passam. Pessoas vivendo num estado deplorável, numa condição deplorável. Assim vivia este homem gerazeno. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver que diante de Jesus, a fúria do diabo é contida. E nós podemos ver aqui, e podemos afirmar que todo mal se curva diante de Jesus. O texto diz que quando o homem viu Jesus ainda longe, a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele e o adorou.
porque diante de Jesus, a fúria do diabo é contida. Aquilo que não podia ser feito com cadeias, com grilhões, com prisões, com a força humana, com a força do braço humano, foi feito pela mão invisível de Deus. E é isso que a Bíblia diz, que não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todo o reino do mal, meus irmãos, sabe quem é Jesus. O espírito maligno reconhece que Jesus é o Filho do Altíssimo. E ele então diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é o Deus que está acima de todos os deuses. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Na verdade, meus irmãos, Jesus é o eterno Filho de Deus, que se fez carne para destruir as obras do diabo. O espírito mau sabe do julgamento final. Por isso ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em Mateus está escrito: vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo. Os demônios sabem que pouco tempo lhe resta. Em Apocalipse 12:12 está escrito: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo e os demônios sabem o que está reservado para eles, é o lago que arde com fogo e enxofre. Para o diabo não há perdão, e também para os demônios não existe perdão. E no juízo final, meus irmãos, eles serão lançados então para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. A força do mal não resiste à palavra de ordem de Jesus, pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. E nós podemos ver que Jesus não gritou, que Jesus não fez a sessão do descarrego. Jesus só disse: saia deste homem, espírito imundo. Porque a força do mal não resiste à palavra de ordem de Jesus. Jesus é o único capaz de se impor ao mal e subjugá-lo, e dominá-lo. E aqui nós podemos ver que Jesus então o libertou, dizendo: sai deste homem, espírito imundo. Mas nós podemos ver, em terceiro lugar, que Jesus permitiu que uma legião de demônios entrasse nos porcos. Havia uma legião de demônios neste homem. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião de soldados consistia aproximadamente de 6.000 homens. Uma legião de soldados romanos. Alguns pensam aqui que existiam então 6.000 demônios neste homem. Os demônios pediram que Jesus os mandasse entrar nos porcos. Eram muitos demônios que estavam no corpo deste homem. Uma legião. E o texto diz que Jesus o permitiu. Por que Jesus o permitiu? Por alguns motivos, meus irmãos. Para que os gerazenos entendessem que o diabo quer nos atolar na lama do pecado, como um porco rola na lama do pecado, na lama deste mundo. Então nós podemos ver que os gerazenos deveriam entender então que o diabo quer nos atolar na lama do pecado, como um porco rola no lamaçal. Na verdade, meus irmãos, Satanás gosta de transformar o homem num porco. O diabo gosta de atolar o ser humano nas orgias, nos carnavais, nas baladas, no adultério, na prostituição, nos vícios, nas drogas, nas bebedices. Porque quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas por que Jesus o permitiu? Para mostrar o poder destruidor do diabo. Então, saindo os espíritos imundos,
entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. O diabo, meus irmãos, ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus então queria que os gerazenos e todos nós entendêssemos o poder destrutivo do mal. Mas em terceiro lugar, para mostrar que a restauração de uma pessoa é mais importante do que os bens materiais. Segundo William Barclay, na escala de valores de Deus, não há nada tão importante quanto uma alma humana. Não é isso que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Uma alma humana vale mais do que os bens materiais. Mas, em quarto lugar, nós podemos ver a cura do endemoniado e a rejeição de Jesus pelos gerazenos. O endemoniado ficou plenamente curado. Plenamente. Ele diz que saiu o povo para ver, para conferir o que sucedera, o que tinha acontecido com este homem. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E este homem ficou liberto, então, da legião de demônios que estava dentro do seu corpo. E aqui nós podemos ver que este homem estava sentado aos pés de Jesus. Porque o evangelista Lucas diz que este homem estava sentado aos pés de Jesus. Aquele que andava de dia e de noite sem paz, agora encontra na sua vida, no seu coração, o príncipe da paz. Estava sentado aos pés do mestre, do Senhor da sua vida, do seu Salvador, do seu libertador, do dono do seu coração, da sua história daqui para frente. Este homem estava vestido. Outrora ele andava nu, sem dignidade. Agora ele está vestido. Este homem estava em perfeito juízo. Jesus restaurou a sua sanidade mental. Em face disso, meus irmãos, os gerazenos saem para encontrar-se com Cristo. No entanto, não para se alegrar com a libertação do endemoniado, mas para rogar que Jesus se retirasse da terra deles. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E isso revela para nós, meus irmãos, algumas coisas sobre a natureza humana. Primeira coisa é que nós somos ingratos diante dos feitos de Deus. Deus faz muito por nós e a gente não sabe reconhecer os seus feitos e agradecê-lo. O nosso coração é duro e ingrato. Nós sabemos murmurar, mas não sabemos agradecer as bênçãos recebidas. Nós sabemos reclamar, mas nós não sabemos agradecer. Querem ver uma coisa? Há mais de 5 milhões de pessoas curadas de Covid-19 no Brasil. Os noticiários só dão ênfase nas mortes. É porque nós não sabemos agradecer os feitos de Deus. Nós damos ênfase aos problemas, mas não sabemos agradecer a solução dos problemas. E é por isso que nós devemos agradecer ao Senhor. Mas nós podemos ver aqui, meus irmãos, que sobre a natureza humana é que não gostamos que ninguém mexa no nosso chiqueiro. Essa é a verdade. Gostamos mais da lama do que os porcos. Amamos mais as trevas do que a luz. Querem ver um exemplo? João Batista denunciou o pecado de Herodias e Herodes, dizendo para Herodes: não te é lícito possuí-la, porque ela é mulher de teu irmão.
Por causa disso, ele foi preso e decapitado. Porque ele confrontou o pecado da sua geração, o pecado de Herodes e de Herodias. Perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua consciência. Nós amamos mais a lama do que os porcos, meus irmãos. A nossa natureza é uma tendência para amar mais o mal do que o bem. Amamos mais as coisas do que as pessoas. Para os gerazenos, os porcos eram mais importantes do que a libertação das pessoas. Para Jesus, meus irmãos, o homem vale mais do que o mundo inteiro. Para Jesus, aquele homem valia muito mais do que 2.000 porcos. Por isso, não é possível viver com Cristo quem pensa contrariamente a Ele. Não há harmonia entre a luz e as trevas. E os gerazenos amavam mais as trevas do que a luz. Amava mais os porcos do que uma vida humana. Mas aqui nós podemos ver, em quinto lugar, a gloriosa missão do ex-possesso. Este homem que tinha uma legião de demônios, perturbado mentalmente, não convivia com a sua família, não tinha convívio social, agora resgatado, livre. E o texto, nós podemos ver aqui que o ex-possesso queria acompanhar a Cristo. Ao entrar Jesus no barco, veja bem que o salvo quer estar perto de Jesus. Aquele que tem um encontro com Cristo, quer viver com Cristo. Suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Este homem queria entrar no barco e seguir a viagem com Jesus. Por que esse ex-possesso queria acompanhar a Cristo? Talvez, meus irmãos, por medo de que o espírito imundo o dominasse outra vez. No entanto, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não mais permite que o diabo entre no nosso corpo novamente. Quem foi liberto por Cristo, meus irmãos, o diabo nunca mais entra no seu corpo. A Bíblia diz o seguinte: sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, diz a Bíblia. Aquele que teve um encontro com Cristo não precisa ter mais medo da possessão do diabo, porque Cristo nunca mais permitirá que o diabo entre no corpo daquele que foi resgatado pelo sangue de Jesus e foi batizado com o Santo Espírito da promessa. Por que esse homem queria acompanhar a Cristo? Talvez para receber mais instruções da parte de Cristo. Eu quero mais de Cristo. No entanto, meus irmãos, nós aprendemos mais e mais de Cristo durante toda a nossa existência. Por que este homem queria acompanhar a Cristo, entrar no barco, estar com Ele? Talvez porque não tivesse mais vontade de viver entre as pessoas pagãs, idólatras. No entanto, meus irmãos, devemos entender que a nossa luz deve brilhar nas trevas. Quando a gente vai para a faculdade, a gente não faz uma sala só de crente, não. A gente está entre os incrédulos e ali nós devemos acender a nossa luz. Quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente não faz ali um gueto, só trabalha nesse setor os crentes e do outro lado os incrédulos. Não, você vai exercer a sua fé na empresa no meio dos incrédulos. Quando o cristão entra na política, ele vai viver entre lobos, gente corrupta, mas ele vai acender a sua luz, ele vai ser luzeiro neste mundo mau. No entanto, Jesus não permitiu que ele o acompanhasse, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
A gloriosa missão do ex-possesso. E aqui nós podemos ver esse mapa aqui mostrando essas 10, não está aí no mapa não? Não está no mapa ali, então eu tinha mandado antes, né? Tem 10 cidades ali. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que Jesus então estava mandando este homem anunciar para os seus. E aqui aprendemos algumas verdades sobre a nossa missão, que a vida cristã deve começar em casa. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A família deve ser o nosso primeiro campo missionário, porque é no meio da família que as pessoas nos conhecem, quem nós somos. E ali aquele homem teria a oportunidade de dar o seu testemunho, que Cristo mudou a sua história, porque a sua família conhecia como aquele homem vivia antes, nos sepulcros, acorrentado, quebrando as cadeias, e a família então pôde ver a mudança que Cristo fez na sua vida. Então, a família deve ser o nosso primeiro campo missionário. Mas após honrarmos a Deus em nosso lar, poderemos pensar em nos oferecer para servir a Deus em outros lugares. Então ele foi e começou a proclamar tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele foi para Decápolis, 10 cidades helênicas. E ele foi então para Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Gadara e Ipo. 10 cidades. A gloriosa missão deste ex-possesso. Jesus foi expulso da terra dos Gerazenos, ou da terra dos Gadarenos, mas este homem ficou ali como a testemunha do Cristo vivo e verdadeiro, que mudou a sua história. E este homem abriu a sua boca e contou a sua história, da sua libertação, do seu encontro com Cristo, da mudança que Cristo fez na sua mente, no seu coração, na sua vida. E este homem se tornou um dos primeiros missionários entre os gentios. Ele é um gentio enviado para os gentios. Ele, luz brilhando nas trevas. Um homem que era dominado pelo diabo, pelo maligno, agora dominado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, dando testemunho entre os seus, entre os gentios. Nós queremos tirar algumas aplicações desse texto para a nossa vida, meus queridos irmãos. E a primeira coisa que nós devemos entender é que nós não devemos jamais subestimar o poder destrutivo do diabo. O diabo destruiu a vivência familiar deste homem gerazeno. Ele vivia nos sepulcros, tirou este homem do convívio familiar. Ele destruiu o amor próprio deste homem. Este homem se feria com pedras. As suas emoções estavam destruídas. O diabo destruiu a sua sanidade mental. Este homem andava dia e noite gritando, clamando nos sepulcros. O diabo destruiu o convívio social deste homem. Ele foi preso muitas vezes com grilhões e cadeias. Eles tentaram detê-lo, subjugá-lo muitas vezes, e ele então despedaçava aquelas cadeias e fugia. Porque o propósito do diabo continua sendo, meus irmãos, matar, roubar e destruir. Não devemos jamais subestimar o poder destrutivo de Satanás, porque ele quer destruir a nossa família, destruir a nossa dignidade, destruir a nossa saúde mental, destruir a nossa convivência social e principalmente destruir a nossa comunhão com Deus. Não devemos jamais subestimar o poder destrutivo de Satanás. O diabo não tem medo de nenhum homem. O único homem que ele tem medo é Cristo Jesus.
E nós só podemos vencê-lo na força do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas em segundo lugar, Jesus é o único homem que pode libertar o homem de todo mal. Jesus é o único que pode libertar o homem de todo mal. E aqui nós podemos ver que Jesus atravessa o mar agitado para salvar um homem agitado, possesso de um espírito imundo. Humanamente falando, meus irmãos, ambos eram indomáveis, tanto as ondas do mar, a tempestade, quanto também aqui este homem possesso, mas Jesus os subjugou, Jesus os dominou. Não há quantidade de demônios que não se curve diante de Jesus, seja um, ou seja uma legião de demônios, todos se dobram diante dele. Jesus atravessou uma distância infinita, só para nos vestir com a sua justiça, porque nós estávamos nus. Jesus atravessou uma distância infinita para nos dar vida, porque também nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus atravessou uma distância infinita só para nos libertar, porque também nós éramos presos nas garras de Satanás, mas Cristo nos libertou, louvado seja Deus. Quando nós nascemos, meus irmãos, nós já nascemos com o pecado original, nascemos mortos espiritualmente, mas Cristo nos deu vida, e Ele então desceu da sua glória, nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo, e veio a este mundo para nos resgatar, e morrer a nossa morte. Cristo, quando derramou o seu sangue, Ele derramou o seu sangue por causa da sua igreja, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, como o bom pastor, morreu a nossa morte para nos resgatar com o seu sangue. Isso é graça de Deus. Se nós estamos hoje na igreja, meus irmãos, é porque Cristo nos libertou de todo mal. Louvado seja Deus. Mas em terceiro lugar, devemos contar a todos o que Cristo fez por nós, começando de casa. Este homem contou o que Cristo fez por ele, aos seus familiares, mas não se limitou apenas aos seus parentes. Além disso, ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. A verdadeira atividade missionária, meus irmãos, começa em casa, mas não se limita apenas à nossa casa. Nós devemos ir além, começando a nossa casa e indo até os confins do mundo. Não é isso que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Devemos contar o que Cristo fez por nós, a começar da nossa casa. Assim deve ser a nossa história, meus irmãos. Quantas bênçãos recebidas de Deus, quantas maravilhas, e sobretudo a maior maravilha, nossa salvação. Nós devemos contar esses feitos de Deus para outras pessoas. Nós devemos abrir os nossos lábios e devemos comunicar, compartilhar a mensagem do amor incomensurável que nos alcançou e que nos redimiu, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa graciosa. Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade em alto mar, e foi até
Gadara, até a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, só para libertar um homem possesso de um espírito imundo. Um homem que tinha uma legião em seu corpo, que conheceu o amor de Cristo, a liberdade em Cristo, a salvação em Cristo. Mas este homem que queria acompanhar a Cristo na sua viagem de barco de volta para casa, Jesus não o permitiu, porque ele tinha uma missão na sua família e em Decápolis, onde ele deveria ir de cidade em cidade, contar o que Cristo fez por ele. Essa também é a nossa história, meus irmãos. Nós devemos contar o que Cristo fez por nós, porque ele também nos libertou. De uma distância infinita, ele veio até nós, o Evangelho nos alcançou, e agora nós devemos compartilhar com outros o que Cristo fez por nós. Ele nos salvou, ele nos libertou, ele nos deu nova vida, ele escreveu o nosso nome no livro da vida, e ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós devemos compartilhar essa mensagem com outras vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nós queremos orar, nós queremos clamar ao Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas perturbadas ainda hoje, pessoas que não conseguem dormir direito, pessoas que para dormir precisam tomar algum remédio controlado, pessoas que têm algumas alucinações, perturbações mentais, perturbações de Satanás mesmo, pessoas que estão vendo vultos, mas Jesus é aquele que nos liberta de todo mal, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo, ele não só toma conta do corpo de alguém, mas ele também oprime. E nós devemos pedir ao Senhor que ele liberte aqueles que estão possuídos, bem como aqueles que estão oprimidos. Porque Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paz verdadeira, conforto espiritual, nós só encontramos numa pessoa, que é Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar com o pastor Rui. Ele vai estar intercedendo por nós, intercedendo por aqueles que estão em casa, que tem algum familiar que esteja atravessando esse momento difícil de perturbação do maligno em sua casa.